Oi amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu dar aquela coçadinha no nariz aqui. E está no ar mais um vídeo com um resumo de mais um dia da Eurocopa. Uma semana de Eurocopa e a gente já está caminhando para o fim da segunda rodada. E nesta sexta-feira aconteceram dois jogos pelo grupo D e também acabou acontecendo uma partida pelo grupo E, que no caso foi a primeira partida do dia, né, que foi a vitória da Ucrânia por 2-1 em cima da Eslováquia. E pelo grupo D aconteceram duas partidas. A Áustria derrotou a Polônia por 3-1 e o empate em 0-0 entre os Países Baixos e a França. Então, já estou aqui me ajeitando, tá rapidinho, então, por isso que deu uma balançada, mas agora tá tudo certo, tá? E já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, até para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar aqui o trabalho, vai que essa pessoa vai gostar dos vídeos, enfim. E claro, ó, quando for se inscrever, ativa o sininho das notificações, tá? Para quando tiver um novo vídeo ou um short aqui no canal, você vai receber a notificação por aqui. Beleza? Então, ó, vou começar aqui pelo jogo mais aguardado desta sexta-feira, que foi entre os Países Baixos e a França. Para quem não está se ligando ao nome Países Baixos, é a Holanda, tá? Porque já há algum tempo que se convencionou que o nome oficial seria Países Baixos, mas tem muita gente que ainda chama de Holanda. Enfim, vou chamar de Países Baixos. E era um jogo muito aguardado. Estava com aquela expectativa lá em cima, né? Mas que na minha visão acabou que ficou bem abaixo das expectativas. Foi um 0-0 bem do marromeno, sabe? Assim, eu esperava mais da partida, viu? Até que as duas seleções tiveram suas finalizações, suas oportunidades. A França acabou terminando com mais posse de bola, teve o controle, um domínio maior da posse de bola do que os Países Baixos. A França teve mais finalizações, só que acabou que, na minha visão, foi um jogo abaixo das expectativas. Eu não sei se eu estou sendo muito criterioso, tá? Mas foi a minha visão, a minha opinião do jogo. Em relação à escalação das duas equipes, está começando pelos Países Baixos, que foi oficialmente o time mandante. O técnico Ronald Koeman acabou fazendo uma modificação na equipe dos Países Baixos em relação ao primeiro jogo, que no caso os Países Baixos derrotaram a Polônia por 2-1. E aí no caso o Frimpong entrou na ponta direita. Então, com isso, né, o Xavi Simons acabou sendo escalado para jogar mais centralizado, e acabou que foi a única modificação, né, que o técnico Ronald Koeman fez em relação ao último jogo, né, que no caso ele acabou tirando o volante Veerman. Então Veerman hoje acabou que ficou no banco. E aí o Reinders, né, o meio-campista Reinders, foi deslocado para ser o segundo volante, né, digamos assim, para formar a dupla de volantes com o Schouten. E ficou dessa forma a escalação da Holanda, com o Verbruggen no gol, o Dumfries na lateral direita, o De Vrij e o Van Dijk formando a dupla de zaga, e o Nathan Ake na lateral esquerda. A dupla de zaga foi ótima, né? Enfim. O meio de campo com o Schouten e o Reinders formando a dupla de volante. E aí o Frimpong pela ponta direita, o Xavi Simons centralizado e o Gakpo na ponta esquerda, com o Memphis Depay
sendo o atacante de referência, digamos assim. Já a França, que teve a ausência hoje do Kylian Mbappé, que teve aquela fratura, aquela lesão no nariz. Então havia expectativa se ele jogaria ou não, se seria opção no banco, e ficou no banco, ele nem entrou no jogo. O Mbappé nem entrou no jogo. Então acabou que o técnico Didier Deschamps colocou o Tchouaméni no lugar do Mbappé. Acabou colocando um meio-campista. Então assim, o meio de campo, né, ficou com o Tchouaméni, o Kanté e o Rabiot, que na verdade, né, foi um 4-4-2, né, que a França acabou entrando em campo, né? A França que teve Manhã no gol, o Koundé na lateral direita, a dupla de zaga com o Pamecano e o Saliba, e o Théo Hernandes na lateral esquerda. Aí meio de campo, né, o Kanté, o Tchouaméni, os dois centralizados. O Dembélé atuou mais pela direita, o Rabiot mais pela esquerda, e o Griezmann e o Marcus Thuram formando o ataque, né? Que o Rabiot apareceu em alguns momentos pela direita também, enfim, teve essa troca, essa movimentação ali no meio de campo, que esse meio de campo não tinha uma posição fixa dos jogadores, tá? Houve uma certa movimentação, troca de posições entre eles. Enfim. E só um detalhe a respeito da França, tá? Não é possível que a França vá longe numa Eurocopa tendo o Pamecano na zaga. Eu não vou comentar mais nada, tá? Eu não vou comentar. Depois vocês me cobrem quanto a essa questão do Pamecano. Enfim, eu não tenho uma confiança no Pamecano, tá? Poderia ter um outro zagueiro, poderia colocar o Konaté do Liverpool para formar a dupla de zaga, poderia colocar o Koundé de zagueiro pela direita, e aí você colocaria o Pavard na lateral direita, por exemplo, enfim. Mas é que, sei lá, cara, o Pamecano na zaga, eu não falo mais nada, depois vocês me cobrem, tá? Enfim. Agora falando da partida. Foi uma partida, como eu falei, abaixo das expectativas. As duas seleções até tiveram suas chances, suas oportunidades. A Holanda, até no início do jogo, teve uma oportunidade com o Frimpong pela direita. No primeiro minuto de jogo, ele recebeu a bola pela direita, ele chutou cruzado. Mas o chute saiu fraquinho, porém foi na direção do gol e o goleiro Manhã da França fez a defesa. Logo depois, a França teve uma chegada pela direita que aí... Falando mais um pouquinho desse lance, eu vi muita gente assim criticando a escolha do Rabiot. O Rabiot, ele recebeu a bola pela direita, dentro da grande área, e aí ficou cara a cara com o goleiro Verbruggen, dos Países Baixos. E aí o que o Rabiot fez? Ele deu um passe para a esquerda, encontrando o Griezmann. E aí o Griezmann, sei lá o que aconteceu, ele acabou escorregando, caindo, furou a bola. Acabou que perdeu uma grande oportunidade para marcar o gol para a França. Eu não critico o Rabiot nessa jogada, tá? Eu vi, o Rabiot poderia ter chutado ali cruzado, por exemplo, enfim. Mas ali o Rabiot, para mim, ele fez a escolha certa. Você tem um Griezmann ali do lado, que é um dos melhores atacantes do mundo, cara. Você vai passar a bola para ele. Só que o Griezmann acabou que deu esse azar no lance, que escorregou, caiu, furou a bola, enfim. Eu não critico o Rabiot nessa jogada não, tá? Quem critica o Rabiot, sei lá, cara, no mínimo fazendo essas escolhas, teve essas opiniões erradas mesmo, enfim, acontece, mas eu não critico o Rabiot de uma forma muito forte não, tá? Enfim, a França teve essa chance mais perigosa no jogo. A França no segundo tempo teve mais finalizações de longe também, da entrada da área, que passaram por cima. E aí vem o lance polêmico do dia, né? O gol anulado para a seleção dos Países Baixos. Que a bola chegou até o Xavi Simons, o Simons chutou muito forte, a bola foi no canto esquerdo do goleiro Manhã e foi para o fundo da rede. Só que o gol foi anulado porque... no meio do caminho,
O Dumfries estava do lado do goleiro Maignan. E aí a bola passou perto dos dois. E nisso teria acontecido uma interferência no movimento do Maignan para tentar fazer a defesa. E com isso o gol depois acabou sendo anulado. O gol foi anulado, enfim, e aí permaneceu 0 a 0. Só que aí tem um detalhe importante, tá? Porque nesse caso há uma recomendação para que nesse tipo de jogada o gol seja anulado para proteger o goleiro, digamos assim. Tem essa recomendação, tá? Inclusive eu vou deixar até um print feito, quer dizer, um print, né, de uma postagem feita pelo Vitor Sérgio Rodrigues, que é comentarista da TNT Esportes Brasil. E o Vitor Sérgio Rodrigues, na minha opinião, é o jornalista aqui no Brasil que mais acompanha, que é mais antenado, digamos assim, nas regras e recomendações de arbitragem, tá? É um cara que estuda muito regras do futebol. E o Vitor Sérgio Rodrigues, ele postou em fevereiro de um lance parecido que aconteceu no jogo entre RB Leipzig e Real Madrid, primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O jogo nesse mesmo estádio onde aconteceu o duelo entre Países Baixos e França. Olha a coincidência. Então, o Vitor Sérgio Rodrigues postou isso em fevereiro e hoje ele repostou essa postagem, falando justamente desse lance do gol anulado entre Países Baixos e França. Então, é uma recomendação, é uma regra para proteger o goleiro. É uma recomendação, então não tem jeito, gente. Mas se não tivesse essa recomendação, aí seria um lance interpretativo. Tem gente que achou que o Dumfries atrapalhou no movimento de reflexo o goleiro Maignan, mas tem outros que acharam que não atrapalhou. Seria um lance interpretativo. Só que o detalhe é que tem uma recomendação de que, independente se o jogador de ataque atrapalhou ou não o goleiro adversário, tem que ser anulado esse gol. Então a marcação foi correta, tá? Então acabou que o gol foi anulado e terminou 0 a 0 o duelo entre Países Baixos e França. E sem Mbappé em campo, né? Mbappé que acabou que não entrou em nenhum momento na partida. Eu sinceramente eu não vejo essa questão da Mbappé dependência, tá? Que muita gente brincou. Cara, assim, eu acho que é claro que Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, é muito acima da média. Só que a França ela pode desempenhar um futebol melhor mesmo sem ele, porque tem muitas opções boas no ataque. E acabou que a França não conseguiu marcar um gol, não conseguiu desempenhar tão bem assim no ataque nesta partida, tá? 0 a 0 no placar. E aí, rapidamente, falando das outras partidas, né, que aconteceram nesta sexta-feira. Nesse mesmo grupo, né, o grupo D, a Áustria derrotou a Polônia pelo placar de 3 a 1 lá em Berlim. Os gols marcados pelo Trauner, Baumgartner e Arnautovic, enquanto que o Piatek descontou para a seleção da Polônia. Então, com esse resultado, o grupo D ficou com Holanda e França empatadas com 4 pontos. Só que a Holanda, os Países Baixos, né, melhor dizendo, até eu me confundo às vezes com essa questão dos nomes, né? Os Países Baixos estão na frente porque fez mais gols que a França, né? As duas seleções têm o mesmo saldo de gols. Então, os Países Baixos estão na frente porque fizeram mais gols, né? 2 gols contra 1 gol feito pela França. E a Áustria é a terceira colocada com 3 pontos e a Polônia está com 0 ponto. E aí o detalhe, a Polônia já está eliminada porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. A Polônia até pode empatar em pontuação com a Áustria, só que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Como a Áustria ganhou da Polônia, portanto,
Se houver uma igualdade de pontos, a Áustria vai ficar à frente da Polônia. Então, a Polônia vai ficar em último lugar no grupo, portanto, já está eliminada da Eurocopa. Então, na última rodada nesse grupo, que vai acontecer na terça-feira, 13h, duelos entre Países Baixos e Áustria, lá em Berlim, França contra a Polônia em Dortmund. Então, aí esses dois jogos vão definir as colocações nesse grupo D da Eurocopa. E nesta sexta-feira também aconteceu o duelo entre Eslováquia e Ucrânia, e a Ucrânia ganhou de virada pelo placar de 2-1. A Eslováquia abriu o placar com o Schranz no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Shaparenko e o Yarenchuk, fizeram os gols da virada ucraniana. Esse jogo pelo grupo E, o grupo E que vai ter o outro jogo da segunda rodada neste sábado, 16h, no horário de Brasília, entre Bélgica e Romênia. Então, a Eslováquia com 3 pontos, a Ucrânia também com 3 pontos. Então, a Ucrânia hoje conquistou a primeira vitória na Eurocopa, e a Eslováquia, que na primeira rodada derrotou a Bélgica por 1-0. Então, nesse grupo, cara, a Bélgica amanhã tem que derrotar a Romênia, porque senão a Bélgica pode se complicar e muito na briga por uma vaga nas oitavas de final da Eurocopa. Então, é isso que aconteceu nesta sexta-feira, nesses jogos que aconteceram pela Eurocopa. Amanhã, sábado no caso, a gente vai ter o encerramento da segunda rodada. Já a partir da semana que vem, a terceira e última rodada da fase de grupos, onde teremos aí, claro, as definições dos 16 classificados para as oitavas de final. Então, deixa aquele like no vídeo para ajudar aqui o meu trabalho. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com todo mundo. E em breve eu volto com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau!